E é por isso que a gente vai dar aqui basicamente um passo a passo para você saber o que estudar. A gente vai te dar um filtro que você vai utilizar para você exatamente saber o que você pode estudar, que vai te dar mais resultado durante essa quarentena. Já que você vai focar mais pro vestibular, já que às vezes a escola não vai te cobrar tanto, você precisa conseguir focar bastante pro seu vestibular para você chegar lá no final do ano e ser aquele tipo de pessoa que vai se destacar, que vai crescer nessa dificuldade. Exatamente, Vini. Para que essas características, para você poder se destacar, então você vai precisar saber o que estudar, certo? Para você saber o que estudar, você precisa aplicar uma técnica que a gente chama de IRC. E a gente certo? deu 4 passos aqui, a gente separou 4 passos, um passo a passo que você vai seguir. Quando chegar no quarto, você vai saber exatamente. E além do mais, às vezes você até sabe o que estudar, Rafa, mas você não sabe o que você vai fazer durante o seu estudo. E a gente também vai falar para você quais são as 5 atividades que você tem que fazer ao longo do seu estudo para ser um estudo completo, para ser um estudo que você realmente vai aprender no final dele. Então vamos lá, Rafa, como que a gente sabe o que estudar? Quais são os 4 passos que a gente separou aqui? Vini, o primeiro passo é para separar as matérias que têm a maior importância no seu vestibular. Pô, o que é importância? Como que eu vejo? Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ó, não cocem os olhos, tá legal? Não cocem os olhos. Não tá? Coloca a mão no rosto, a gente tá fazendo isso errado. Desculpa. Vamos lá. Separe as matérias que têm uma maior importância. Como que você vê a importância? Você procura no edital e vê se tem peso, se tem qual é mais importante. Às vezes você quer medicina ou engenharia e você vê que quem quer medicina, por exemplo, ciências da natureza, tem um peso maior na nota do que linguagens, por exemplo, ou do que ciências humanas. Então, você precisa saber se no vestibular que você quer, na faculdade que você vai prestar, na universidade que você quer, se tem no edital pesos diferentes para as matérias. Exato. E isso vai determinar a importância daquela matéria. Por exemplo, em medicina, biologia pode ser que tenha uma importância maior do que história. Por exemplo, em engenharia, matemática pode ser que tenha uma importância maior do que geografia. Então você precisa dar uma olhada nisso. Você precisa realmente analisar, porque esse vai ser o primeiro filtro, o primeiro passo para você saber o que vai ocupar mais tempo no seu cronograma. Porque essas matérias... Essas matérias são as que vão ocupar mais tempo. Porque você vai ter que se ocupar, agora que você está em casa, para você saber o que estudar, você vai ocupar o seu tempo com as matérias que são mais importantes. As matérias que têm maior peso na nota final. Né? Essas matérias, sim, são matérias altamente importantes para você poder estudar agora. Exato. E o segundo passo que eu diria para você conseguir exatamente saber o que estudar é você separar os assuntos que têm maior recorrência no seu vestibular. Então, por exemplo, lá em física, cinemática, a gente sabe que é uma matéria que recorrentemente vem caindo ao longo dos anos. Então, é uma matéria que tem uma recorrência alta. Então, por exemplo, equilíbrio químico, equilíbrio estequiométrico, por exemplo, lá em química, despenca. Então, você precisa dar uma olhada. É um âmbito um pouco menor. Primeiro, você decidiu quais as matérias em si, né? Quais as matérias que você vai estudar mais. E agora, qual o assunto de cada matéria. Então, você quer engenharia, você sabe que matemática tem um peso maior, aí você vai dentro dos assuntos de matemática e vê qual tem a maior recorrência, ou seja, qual cai com maior frequência naquele vestibular que você quer, certo? Para o Enem, para a FUVEST, a gente tem no nosso canal do Telegram, ou se você pedir no nosso Instagram, pede por direct, a gente manda também. Uma lista de recorrência, que lá você consegue ver certinho qual cai mais, com maior frequência. Então, você quer medicina, então, dentro de física, por exemplo, você consegue ver lá, cinemática cai mais do que eletromagnetismo, por exemplo. Exato. Então, qual assunto você vai estudar? Porque aqui a gente está falando para a pessoa descobrir qual assunto, o que ela vai estudar, né? Exato. Então, ela já sabe a matéria e agora sabe o assunto. E agora? Agora a gente vai justamente colocar isso dentro do seu cronograma. E para isso a gente vai chegar no terceiro passo, que o terceiro passo ele vai justamente colocar o primeiro em ação, que é você encaixar as matérias que você determinou que vai ter um maior tempo dentro do tempo que você tem específico para estudar. Você vai conseguir colocar, por exemplo, no exemplo lá de medicina. Quem quer medicina? Biologia tem um peso maior, por exemplo, do que história. Você vai colocar um tempo maior para biologia e nesse tempo maior você vai chegar no passo 4, que a gente vai falar agora, que nada mais é que dentro de cada matéria, dentro do conteúdo, você tem que colocar especificamente qual assunto você vai estudar em cada um dos seus horários de estudo. Agora, durante esse tempo de estudo, para cada assunto ou matéria, você precisa saber dividir bem
as tarefas entre os 5 passos que a gente vai falar, né? Exato, que nada mais é do que ter um primeiro contato, que nesse caso que você está em quarentena é ver uma videoaula, você conseguir aprofundar vendo um livro, lendo uma apostila, você também conseguir fazer os exercícios, que nada mais é do que aplicar o conhecimento que você teve, você também, Rafa, conseguir fazer o seu próprio material e por último, vou deixar o mais importante para você. E por último, revisar. Né? Porque, então são 5 passos. Primeiro contato, aprofundamento, fazer exercícios, criar o próprio material e por último revisar. Tá. Né? Você pode revisar com o seu próprio material. E por quê? Porque a revisão, Vini, ela é de extrema importância, porque só com a revisão você consegue colocar na memória de longo prazo. Exatamente. Você matou a charada, Vini. Você consegue, revisando constantemente, passar aquele conteúdo que você simplesmente só viu para sua memória de longo prazo. Porque quando você passa esse conteúdo para a memória de longo prazo, você vai lembrar na hora do vestibular. Não vai adiantar, Vini. Não vai adiantar você estudar isso uma vez agora, nunca mais ver isso daí, chegar lá na hora do vestibular, ter uma pergunta da matéria que você estudou em março, você não vai lembrar. Exatamente. Entendeu? Se você não estudar recorrentemente essa matéria, esse assunto, você não vai lembrar, não vai adiantar. Então vamos lá, para recapitular. Primeira coisa, você vai lá no seu edital, vê quais matérias são mais importantes. Depois você vai pegar, ver a nossa listinha lá no Telegram, em qualquer outro. Não tem problema, se você não quiser ver com a gente, tudo bem, tá bom? A gente não fica magoado, tá tranquilo. Não, tá? beleza. Não, de boa, tranquilo. Você tá no grupo do Telegram, beleza. Não fala mais com ele, não fala. Não. Tá? Depois que você... Não, mas entra aí no grupo. O canal do Telegram, ó, tem 3.000 pessoas. Cara, tá top. Tem conteúdo praticamente que diário lá, direto aqui, tira esse praticamente, conteúdo diário, tá? E, bom, beleza, você já viu quais são as mais importantes, quais são as mais recorrentes, você vai encaixar as matérias que têm uma maior importância, você vai colocar mais tempo durante seu cronograma e depois você vai olhar e falar, pô, eu vou estudar biologia, o que eu vou estudar? Vai lá na lista de recorrência e fala quais são os assuntos mais recorrentes, você coloca lá para você estudar. Quando acabar, em 4 passos você vai ter um cronograma extremamente específico para o seu vestibular e você vai saber exatamente o que estudar. E aí depois você vai fazer uma das 5 atividades ou até as 5 atividades, as 5 atitudes que a gente falou para você conseguir aprender aquela matéria.